Nesse vídeo eu vou explicar que eu entendi exatamente o que aconteceu entre Espanha e França. Eu entendi o que a Espanha fez com a França hoje. E eu devo começar esse vídeo dando um alerta de spoiler para o futuro. Eu gravei um vídeo que já está pronto, estou aqui pensando se eu vou editar ou não, para não pagar de tonto em um dos meus vídeos futuros, que eu disse com todas as letras que a França estava na final da Copa do Mundo e que a França seria campeã mundial. Obviamente, eu errei e eu sabia que isso ia acontecer. Eu ziquei a França de uma forma inacreditável. Em minha defesa, o que aconteceu hoje entre Espanha e França foi uma combinação de fatores que normalmente entregam esse resultado. Então, o primeiro fator, a favorita não venceu. Óbvio que a França era a favorita para esse jogo. Só tomou um gol ao longo da Copa do Mundo. Entregou o melhor futebol. Disparado o melhor futebol da Copa até então era da França. Tinha um time fisicamente mais inteiro, mas teve problema de contusão logo no primeiro tempo. E a gente tinha todos esses elementos combinados com uma França que estava com uma performance elevada, que estava ali aniquilando seus adversários. Uma seleção que estatisticamente era favorita porque estava sem perder jogos oficiais há 2 anos. Ah, perdeu amistoso antes da Copa? Perdeu, mano. Paciência. Quem é que liga para amistoso antes da Copa? A não ser treinador da seleção brasileira, né? Mas fora isso, ninguém liga para amistoso. Esse é o primeiro fator. A França era a favorita, menos para a Espanha. Porque nas coletivas, nas declarações feitas pelos jogadores, a declaração do Lamine Yamal antes do jogo, afirmando que até então a França não havia superado aquele grupo da Espanha nos últimos anos, derrota da França na Nations League, derrota da França na última Eurocopa. A Espanha tinha um handicap melhor em jogos decisivos. O último jogo entre as duas seleções foi algo fantástico, foi 5-4, num jogo espetacular. Então, havia um jogo ali para a Espanha. Havia uma disputa, havia uma competição. E nós, meros mortais, todos embevecidos com a seleção francesa, com todas aquelas vitórias espetaculares, com a forma até fácil que a França parecia demonstrar jogar futebol, nós nos esquecemos que do outro lado tinha um adversário, e um adversário que chegou para esse jogo semifinal com um aspecto que a França ainda não havia enfrentado nessa Copa do Mundo: dificuldades. A Espanha foi questionada ao longo de todo o torneio se realmente tinha uma seleção para chegar na final da Copa. Muito do desempenho da Espanha foi descredibilizado ou caiu em partes pela ausência do Nico Williams na seleção principal ou no time titular, porque a combinação de ataque entre Lamine Yamal e Nico Williams era muito poderosa. Todo mundo sabia disso, todo mundo sabia que o poderio ofensivo da Espanha estava nesses dois jogadores, porém, o que se via até então na Copa era uma Espanha muito resiliente, uma Espanha que briga muito, que luta muito, mas que não entregava todo o potencial de futebol que todo mundo sabia que essa seleção poderia entregar. Até o jogo que realmente importava, que era o jogo contra a França. Foi disparado o melhor jogo da Espanha nessa Copa do Mundo. Disparado. Acho que a seleção espanhola não só disse a que veio, como também mostrou, tal e como foi dito na transmissão da Cazé TV, uma escola de futebol que está se tornando única. Não podemos nos esquecer que a Espanha é a atual campeã do mundo no feminino, tem uma das melhores seleções e emulou o estilo de futebol, do tic-tac, do toque de bola, do controle e posse de bola daquela seleção campeã do mundo no masculino em 2010 para o feminino, e o Luiz de la Fuente, de forma muito competente, recupera esse estilo de jogo para a seleção espanhola, o que, na minha opinião, faz toda a diferença para esse grupo. Um grupo que soube se recuperar do desastre que foi a Copa do Catar em 2022. Cara, eu me lembro que na época eu disse que o Luiz Henrique era um grande burro.
O Luiz Henrique, treinador da seleção espanhola que foi eliminada para Marrocos nas oitavas de final lá no Catar, ele era inacreditavelmente burro. Não por perder para Marrocos, mas por acreditar que na arrogância e na prepotência ele iria ir longe naquela Copa do Mundo, sendo que o mesmo nivelamento técnico que nós estamos testemunhando nessa Copa dos Estados Unidos, México e Canadá já estava aplicado lá no Catar, onde a gente viu a primeira grande Copa de um mundo sem fronteiras no futebol, de jogadores de diferentes centros do futebol jogando no nível técnico mais alto, e o Luiz Henrique não entendeu isso. Luiz de la Fuente reconstruiu essa seleção espanhola, não só buscando aquelas raízes que, muito em parte, foi estabelecido dentro do futebol espanhol, dentro do tic-tac do Barcelona, do Guardiola, mas também o espírito lutador, o espírito brigador da seleção espanhola, algo que foi determinante para que, por exemplo, Pedro Porro, o Oyarzabal, o Dani Olmo entregassem o futebol que entregaram hoje. Que seleção a Espanha tem, hein? Que seleção que a Espanha tem e nós, em parte, nos esquecemos disso. Ou fingimos não ver, ou simplesmente ignoramos. E sim, a França era a favorita. A França era a favorita para o jogo de hoje. As estatísticas mostravam isso, o futebol entregue pela França apresentava isso, mas em nenhum momento a França enfrentou todas as dificuldades que a Espanha enfrentou. Dá para dizer que a vitória da Espanha hoje contra a França, ela começou a ser construída no primeiro jogo da Espanha na fase de grupos da Copa do Mundo. Sim, dá para dizer que a Espanha pode agradecer a Cabo Verde por chegar nessa final de Copa, porque foi naquele jogo que todos nós levantamos dúvidas razoáveis em relação àquela Espanha. E, em parte, fomos injustos com Cabo Verde, que dali para frente só endureceu para os seus adversários, só fez jogo difícil contra todo mundo que enfrentou, conseguiu levar todos os jogos por empate, conseguiu levar para a prorrogação contra a Argentina. Então, ali a gente não via o mérito de Cabo Verde, achando que a Espanha era melhor, que o Uruguai era melhor. Então, a Espanha teve o seu sinal de alerta. A Espanha teve aquele ponto de virada, de inflexão, de mudança de chave muito cedo na Copa do Mundo. Tal e como a Argentina teve no Catar em 2022, quando perdeu o primeiro jogo para a Arábia Saudita. Depois dali, a seleção do Scaloni se recuperou, mudou totalmente o seu perfil, a sua atitude em campo, e dali foi para o título. A Espanha está mais ou menos no mesmo ritmo. Tudo bem, não entregou um grande futebol contra os adversários que enfrentou, inclusive, na fase final, talvez porque não precisava. Não sei, acho que agora a gente levanta esse ponto de dúvida. Será que a Espanha precisava correr tanto quanto seus adversários e decidiu correr naquele adversário que mais interessava? Por outro lado, a França também foi bem abaixo, né? Vamos combinar que a França foi muito abaixo. E olha só como são as coisas. Se a gente trazer para a nossa realidade, para a realidade do futebol brasileiro, a Espanha fez com que a França se sentisse desconfortável ao longo do jogo inteiro, com que a França não conseguisse chutar o gol. Então foram praticamente 2 chutes a gol no segundo tempo. Conseguiu anular o Mbappé, que meio que ficou desaparecido ao longo do jogo todo. O Dembélé ainda tentou alguma coisa no final do segundo tempo, mas o jogo da França meio que acabou. Ao longo do jogo acabou. A Espanha venceu a batalha do meio-campo com um jogador no meio-campo da França que foi muito mal. O Rabiot foi muito mal no primeiro tempo. As trocas de passes da França, que sempre foi uma característica muito marcante dessa seleção do Didier Deschamps, não funcionaram. Não funcionou o esquema de troca de passes. E essa somatória de fatores fez com que o jogo ficasse muito mais fácil, muito mais simples para a Espanha ao longo dos 90 minutos. E aí você tem a seleção espanhola marcando alto, marcando a saída de bola da França, vencendo a batalha do meio-campo e se defendendo de uma forma exemplar,
No segundo tempo, principalmente, duas linhas de 5 e 4 dentro da área, bloqueando, fechando os espaços, a marcação pesada em cima do Mbappé, que era uma das mentes criativas do time. E aí a gente também tem que colocar em perspectiva o jogo que o Dani Olmo fez, o jogo que o Cucurella fez na lateral esquerda, o Pedro Porro, o Oyarzabal. A seleção espanhola apareceu muito bem no conjunto. E aí a gente traça um paralelo com a seleção brasileira do Carlo Ancelotti, dois pontos determinantes. Primeiro, o domínio da posse de bola. A Espanha fez questão de ficar com a bola, total questão, tanto que venceu na porcentagem de posse, 51% contra 49% da França. E o segundo fator, que é a capacidade de troca de passes e de articulação do jogo que a Espanha tinha. E matando esse mesmo aspecto do jogo francês, a Espanha fez com que a agilidade, a velocidade nas trocas de passes, inclusive nas tentativas de gol que perdeu ao longo do jogo, fez com que isso não só abrisse os espaços, como também permitisse que a capacidade ofensiva que a Espanha tem aparecesse mesmo sem um dos seus melhores jogadores no ataque, porque o Nico Williams ao longo da Copa inteira não estava nas melhores condições. Resultado, França 0, Espanha 2. Fora o baile, fora o fato de que poderia sim ser mais gols para a Espanha, se não fosse gol anulado, se não fosse impedimento, se não fosse um monte de fatores, era para a França ter saído talvez com uma goleada histórica. A Espanha dominou completamente o jogo e a França pouco teve o que fazer. Ficam as lições para mim, para você que está assistindo o vídeo, para a comissão técnica da Seleção Brasileira de Futebol e para todos os mais céticos. Por mais que você tenha grandes jogadores no time e muitos vão dizer que a Espanha não tem nenhum craque, o jogador que mais se destaca na seleção espanhola hoje é o Lamine Yamal. A França tem o Mbappé, que é um talento que é o maior do que o Yamal neste momento. Tem o Dembélé, que é, até então, o melhor jogador do mundo, pelo menos recebeu a bola de ouro. Tem gente que vai dizer que a Espanha não tem um grande craque. Tem gente dizendo que o Rodri não é tudo isso, que o Pedri também não é. Mas é uma seleção que tem ótimos jogadores em diferentes posições. É uma seleção que vence através do conjunto. É uma seleção que vence sabendo jogar junto. E há muito tempo que o futebol é assim. Talvez desde aquela seleção espanhola que venceu o Mundial de 2010 com uma força de conjunto impressionante, sem ter um jogador do quilate de Zinedine Zidane, de Lionel Messi, de Cristiano Ronaldo, de Kylian Mbappé. De novo, vai me dizer que a Espanha de hoje tem um jogador do quilate do Kylian Mbappé? Não tem. E ainda assim está na final da Copa do Mundo. Para a Inglaterra e a Argentina, que vão decidir outra vaga na semifinal, na próxima semifinal, que vai acontecer amanhã, ou talvez hoje, quando você estiver vendo esse vídeo, quero ver se eu publico ainda hoje à noite essa missiva eletrônica. A missão vai ser muito complicada. Muito complicada, vai ser um desafio enorme para qualquer uma das duas seleções que enfrentarem a Espanha na final. Porque hoje a Espanha não só deu uma aula de futebol, uma aula de organização tática, uma aula de eficiência defensiva, como também mostrou para o mundo que sabe muito bem como jogar o jogo psicológico, o jogo de resiliência, um jogo de obstinação e vontade. A Espanha mostrou muita vontade para derrotar a França hoje em Dallas. E para a França, se serve como prêmio de consolação o terceiro lugar, fica aquele sabor agridoce de ver que o fim da passagem do Didier Deschamps pela seleção francesa, uma passagem revolucionária de um treinador que, Deus do céu, ajudou a evoluir o futebol francês, pelo menos nas seleções em níveis antes inimagináveis, que isso vai terminar talvez com uma terceira ou quarta posição no final desse Mundial. Uma passagem de 20 anos muito bem sucedida, muito vencedora, onde
O legado que ele deixa para o futebol francês é inestimável, um nome de respeito, um treinador de respeito, mas que dessa vez tomou um nó tático pro Luiz de la Fuente, que, cara, estabeleceu um jogo perfeito para a Espanha hoje. E é isso. Essas são as minhas impressões e por que eu entendi o que a Espanha fez com a França hoje na semifinal da Copa do Mundo. Temos amanhã, ou hoje, não sei quando que eu vou soltar esse vídeo, Inglaterra e Argentina. Não vou me atrever a dizer que é o favorito, porque eu já queimei um vídeo, já queimei o meu filme falando que a França estaria na final da Copa e eu me ferrei lindamente. Mas essa é a graça do futebol, por isso que nós gostamos tanto desse esporte, porque podemos errar as previsões, já que este é o esporte mais imprevisível do planeta. Se você gostou do que viu nesse vídeo, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe o conteúdo, clique na sineta para receber as notificações, porque de onde veio esse, teremos mais. Eu sou Eduardo Moreira, agradeço a atenção até aqui, um grande abraço para todo mundo e até a próxima.